Oi a todos, bom dia. Então, agora chegou a hora de nós falarmos sobre o cálculo da expansão de meios filtrantes. Eu já produzi anteriormente, um conjunto de vídeos mostrando como é que nós podemos fazer um cálculo da velocidade mínima de fluidificação de meios filtrantes. Agora a gente tem que discutir como é que eu consigo calcular a expansão de meios filtrantes quando eles estiverem submetidos a uma certa velocidade ascensional. Esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje. Então, apenas uma breve recordação do que nós já vimos anteriormente. Bom, nós sabemos que os filtros no tratamento de águas de abastecimento, eles trabalham em dois modos distintos: o modo filtração e o modo retrolavagem. O que na verdade é isso? Vamos admitir que nós estejamos falando de filtros, estamos falando de filtros de fluxo descendente. No modo filtração, o que é que nós temos? Água decantada, eu alimento o filtro com água decantada, eu gero água filtrada. A consequência do processo de filtração é a retenção de partículas. Então, passado um determinado tempo, a carreira de filtração tem que ser encerrada e eu lavo o filtro. Como é que eu só faço essa lavagem? Eu interrompo a operação do filtro e introduzo uma certa vazão de água de lavagem que vai me proporcionar uma certa velocidade ascensional, e aí a água de lavagem vai me possibilitar que as impurezas sejam retiradas para fora da caixa do filtro. Então, no modo filtração, eu tenho fluxo descendente e no modo lavagem eu tenho fluxo ascendente. E aí a água de lavagem leva as impurezas para fora da caixa do filtro. Hidraulicamente, eu tenho duas condições operacionais distintas quando nós introduzimos uma velocidade ascensional, uma vazão de retrolavagem no filtro. Essa vazão dividida pela área me possibilita a ocorrência de uma certa velocidade, uma velocidade ascensional, e quando eu estou retrolavando, quando eu estou introduzindo água em sentido ascendente no filtro, eu tenho duas condições distintas. Numa primeira condição, eu tenho o meio filtrante fixo, ou seja, quando esta velocidade ascensional ela é menor do que a velocidade mínima de fluidificação, o meu filtrante está na condição fixa, ele está fixo. Quando a minha velocidade ascensional ela é maior do que a velocidade mínima de fluidificação, o meu filtrante torna-se expandido. Então eu tenho duas condições distintas. Vamos discutir o efeito, a relação da perda de carga com a velocidade ascensional. Quando o meio filtrante está fixo, ou seja, quando a velocidade ascensional é menor que a velocidade mínima de fluidificação, a perda de carga varia linearmente com a velocidade ascensional. E o meu filtrante está fixo. E a perda de carga varia linearmente. Quando eu tenho a velocidade ascensional maior do que a velocidade mínima de fluidificação, o meu filtrante ele se expande, ele sofre uma expansão. E aí a perda de carga ela permanece constante e independente dessa velocidade ascensional. Isso para a gente é importante, porque relembrar esse conceito, porque ele vai me permitir gerar uma expressão que vai me possibilitar calcular a expansão do meu filtrante para um certo valor de velocidade ascensional de água de lavagem. O que acontece essencialmente? Quando o meio filtrante ele está fixo, ou seja, velocidade ascensional menor do que a velocidade mínima de fluidificação, a altura do meio filtrante permanece inalterada, porque o meio filtrante está fixo. O que acontece quando eu introduzo uma velocidade ascensional maior do que a velocidade mínima de fluidificação? O meio filtrante ele expande, ele vai expandir, e a altura do meio filtrante vai variar. O que acontece quando eu lavo filtros em estações de tratamento de água? Em muitas condições de lavagem dos meios filtrantes, eu quero que o meio filtrante ele expanda em torno de 20 a 30%. E para isso, então, eu preciso conhecer um intervalo, uma faixa de valores de velocidade ascensional de água de lavagem que me permita que o meio filtrante expanda de 20 a 30%. Não precisa ser rígido, eu não quero que expanda 20%, eu não quero que expanda 25%. Eu trabalho numa faixa de 20 a 30%. Isso para mim é mais do que razoável. Lembrando, por que normalmente eu expando o meio filtrante? Porque eu tenho que garantir que as impurezas sejam retiradas para fora da caixa do filtro. E para muitas condições operacionais de lavagem dos filtros, eu preciso expandir o meio filtrante em torno de 20 a 30%. Lembrando, nós já fizemos um vídeo anterior onde nós explicamos os mais diferentes métodos de lavagem, os métodos mais comuns, e nós dissemos em que condições é necessário que eu expanda o meu filtrante em torno de 20 a 30%. Mas eu não posso introduzir qualquer velocidade ascensional de água de lavagem.
Ela tem que ser uma velocidade que me permita que o meio filtrante expanda dentro de um determinado valor. Não é qualquer velocidade. E essa, na verdade, é um dos maiores erros que a gente observa no projeto de estações de tratamento de água, muitas vezes reforma de estações de tratamento, reforma de filtros, onde muitas vezes se recomenda a troca do meio filtrante, a modificação das características do meio filtrante e não se verificam as condições de lavagem do filtro. E aí muitas vezes acontecem erros gravíssimos e o maior deles é você colocar uma velocidade ascensional muito elevada ou muito baixa. Se for muito elevado, o meio filtrante expande sobremaneira e você vai ter a perda do meio filtrante. Muitas vezes a velocidade é baixa e o meio filtrante ele não é lavado de forma satisfatória. Então, esse é um ponto hidráulico de filtros que é muito relevante. Então, eu preciso determinar essa faixa de valores de velocidades ascensionais que me possibilitem que o filtro expanda um determinado valor, uma determinada faixa. Então, isso para mim, para a gente, ele é super importante. Pois bem, qual vai ser o nosso ponto de partida? Deixa eu colocar aqui, tá bom. Qual vai ser o nosso ponto de partida? A gente vai ter que, na verdade, discutir um pouco como é que eu consigo calcular essa expansão para um certo valor de velocidade ascensional de água de lavagem. É meio filtrante, é um meio filtrante granular. Quer dizer, esteja ele na forma fixa ou expandida, é um meio filtrante granular aonde eu vou ter o escoamento de um fluido, no caso a água. Então, o que eu vou postular como hipótese? Que vale a perda de carga que nós calculamos, nós determinamos, nós já mostramos uma expressão muito comum para nós calcularmos perda de carga em meios filtrantes limpos, que é a fórmula de Ergun. Nós já mostramos, inclusive eu fiz um vídeo mostrando a demonstração dessa fórmula. Essa fórmula está aqui. Esta perda de carga, ela se relaciona com a porosidade do meio filtrante e ela se relaciona com uma certa velocidade de escoamento, uma certa taxa, uma certa velocidade ascensional ou uma certa taxa de filtração, uma certa velocidade, um certo V. Então, em qualquer condição, esteja o meio filtrante na forma fixa ou expandida, eu vou dizer que vale a fórmula de Ergun para cálculo da perda de carga, tendo um fluido escoando por um meio granular. Bom, então, primeira hipótese. Deixa eu mexer aqui. Primeira hipótese. Segunda hipótese, nesse caso, o meu filtrante está expandido. Quer dizer, além de eu ter água escoando por um meio granular, o meu filtrante está expandido. E nós sabemos que a perda de carga em meio filtrante expandido é constante e independe da velocidade ascensional de água de lavagem. A perda de carga pode ser calculada por meio dessa expressão, que eu também já produzi um vídeo mostrando a origem dessa expressão. Eu demonstrei como que a perda de carga pode ser calculada no meio filtrante expandido e eu mostrei que essa perda de carga ela é constante e independe da velocidade ascensional da água de lavagem. Pois bem, o meio filtrante ele está expandido, mas o meio filtrante continua sendo um meio filtrante tendo água escoando, só que agora em velocidade, escoando ascensionalmente. A perda de carga é a mesma. Como a perda de carga é a mesma, o que eu vou fazer? Eu vou igualar esta expressão com esta expressão, porque a perda de carga é a mesma. Eu estou postulando que a perda de carga é a mesma. Então, se eu igualar ambas as perdas de carga, porque elas são iguais, eu chego nesta expressão. Bom, o que na verdade é interessante nesta expressão? Veja que esta expressão eu tenho aqui a velocidade ascensional. E eu tenho aqui a porosidade do meio filtrante, que por hora eu estou escrevendo como ε0, ou seja, a porosidade inicial do meio filtrante. Eu vou fazer as devidas correções ao longo dessa explicação. A altura é a mesma. Eu tenho aqui L0, tenho L0 e tenho L0. O que eu vou fazer? Eu vou tirar. Vou cancelar, vou tirar o L0. Então, já me simplifica essa expressão. Segundo ponto, aparece aqui a área superficial específica do meio filtrante. Lembrando, o que é a área superficial específica? É 6 dividido pelo coeficiente de esfericidade e o diâmetro dos grãos do meio filtrante. Um diâmetro característico, algum diâmetro, alguma característica geométrica que me caracterize a granulometria do meio filtrante. Então, eu tenho aqui um determinado diâmetro, um D índice E, um diâmetro dos grãos do meio filtrante. Nós também vamos fazer comentários acerca desse diâmetro posteriormente. Vamos primeiro desenvolver a expressão e depois nós vamos fazer algumas considerações de ordem mais prática. Então eu vou substituir esta expressão aqui. E aí eu vou tirar o SV, ou seja, a área superficial específica, e vai aparecer aqui o coeficiente de esfericidade
e vai aparecer o diâmetro do meio filtrante. Está aqui. Bom, agora o que acontece? Aparece aqui, veja que eu tenho 1 menos ε0, 1 menos ε0 ao quadrado e 1 menos ε. O que eu vou fazer? Eu vou eliminar, deixa eu voltar aqui para vocês verem, eu vou eliminar 1 sobre 1 menos ε0 aqui e aqui. E vai sobrar aqui 1 menos ε, só que agora não é mais ao quadrado porque eu simplifiquei a expressão. Está aqui. Agora, eu já estou dando cara a uma fórmula que me relaciona a velocidade ascensional com a porosidade do meio filtrante. Estamos falando ainda de uma porosidade que nós chamamos de ε0, ou seja, é a porosidade inicial do meio filtrante. Seguindo, vamos relembrar um pouco agora, deixa eu mudar aqui, acho que aqui vai ficar melhor. Aqui. Vamos agora fazer algumas considerações acerca da porosidade do meio filtrante. Numa condição inicial, eu tenho meu meio filtrante com uma certa altura L0. E eu estou aplicando uma certa velocidade ascensional no meio filtrante, que é a vazão dividido pela área de filtração. Esta vazão, dividido pela área do filtro, nós chamamos de velocidade ascensional, e quando nós expressamos em metro cúbico, metro quadrado por dia, ela é equivalente à taxa de retrolavagem. Eu vou aplicar uma certa vazão. Quando eu aplico uma certa vazão, o que vai acontecer? O meu filtrante vai expandir. Ou seja, ele tem inicialmente uma altura L0. E ele vai expandir para uma certa altura L. Ou seja, a altura do meu filtrante vai ser maior. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou relembrar o conceito de porosidade. O que é a porosidade do meio filtrante? Ou ε0. O ε0 está associado à condição inicial do meio filtrante. É o volume de vazios, dividido pelo volume total do filtro, na condição inicial. Por definição, 1 menos ε0 é o volume de sólidos que eu tenho no meio filtrante dividido pelo volume total. Mas o que é esse volume total inicial? É a área do filtro vezes L0, ou seja, a sua altura inicial. Essa é a definição da porosidade inicial do meio filtrante, ou seja, a porosidade quando o meio filtrante está fixo. Mas o meio filtrante ele vai expandir. Quando ele expandir, o que vai acontecer? A altura vai aumentar. Ele vai ter uma nova porosidade, um ε, que eu vou definir como sendo o volume de vazios dividido pelo volume total, só que agora o volume total é numa condição final. Também, por definição, 1 menos ε0, é o inverso, é o volume de sólidos dividido pelo volume total, na condição final. O que é o volume total na condição final? É a área, que é a mesma, vezes L. Agora, o que acontece? Independente se eu tenho filtro na minha condição inicial ou na minha condição final, o volume dos sólidos é o mesmo, não muda. O volume de sólidos que eu tenho no meio filtrante é a mesma coisa. Então, o que eu posso dizer? Eu escrevo que 1 menos ε0, que é igual ao volume de sólidos dividido pelo volume total na condição inicial, tenho essa expressão, e tenho a minha segunda expressão, 1 menos ε, que é igual ao volume de sólidos dividido pelo volume total na condição final. Esse volume de sólidos, eles são iguais. Como eles são iguais, então eu posso escrever que 1 menos ε0 vezes o volume total na condição inicial é igual a 1 menos ε vezes o volume total na condição final. O que é o volume total na condição inicial? A vezes L0. E o volume na condição final? A vezes L. Bom, mas a área é a mesma. Então agora eu tenho uma expressão que me relaciona a porosidade inicial do meio filtrante, a altura inicial do meio filtrante L0, com a porosidade final do meio filtrante e a altura final do meio filtrante. Eu vou guardar esta expressão porque nós vamos utilizá-la posteriormente. Vamos guardar esta relação. E aí nós vamos mostrar aonde que nós vamos empregá-la posteriormente. Agora vamos trabalhar com o desenvolvimento desta expressão. Mas a questão é a seguinte: eu apliquei uma certa velocidade ascensional, V, mas o meu filtrante vai expandir. Então a minha porosidade agora não é ε0, é ε. É ε. E eu não conheço. Eu não conheço ε. Então eu posso determinar, eu posso fixar um certo valor de V, mas eu não conheço ε.
Mas se eu conhecer epsilon, eu consigo calcular L. Observe aqui, o L0 eu conheço, epsilon 0 eu conheço. Eu não conheço L, não conheço epsilon. Mas se eu conhecer epsilon, eu consigo calcular L, que é a profundidade na condição final. Então é exatamente isso que eu tenho aqui. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu vou fixar a velocidade nesta equação, eu fixo um V, e aí eu vou calcular a porosidade, eu vou calcular o epsilon. Essencialmente é isso que eu vou fazer. O problema disso nessa equação é que eu observo o seguinte, eu fixo V, calculo epsilon, mas o epsilon, veja que ele está aqui elevado ao cubo. Epsilon ao cubo, epsilon ao cubo. Isso aqui é uma equação cúbica. Por ser uma equação cúbica, ela tem três raízes. Duas são imaginárias. Uma é uma raiz real. E é uma equação meio chata de resolver porque ela é uma equação cúbica. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essa equação cúbica. Eu posso resolver de diferentes formas. Se eu quiser, eu posso, por exemplo, colocar isso no Excel, no Solver, e ele, por um método de busca automática, ele calcula o epsilon. Mas um pesquisador turco, Akjaray, ele propôs esse equacionamento e ele falou o seguinte, olha, eu vou reescrever esta expressão explicitando dois números adimensionais, o número de Galileu e o número de Reynolds. Ambos os números são números adimensionais. Rho é a massa específica do fluido, D é o diâmetro do grão que compõe o meio filtrante, Rho índice P é a massa específica das partículas que compõem o meio filtrante, massa específica do fluido, Rho. Esta grandeza é adimensional. Esta grandeza é adimensional. Eu vou reescrever esta expressão em função desses números adimensionais. Qual que é, agora preciso colocar aqui, qual que é a minha sequência de cálculo? Ou seja, isso aqui eu conheço. E veja que eu fixei o V. Então, o Reynolds eu conheço. Eu conheço o Galileu e conheço o Reynolds. Por um certo valor de V. Conheço, calculei. Com isso, outra vez. Com isso, eu vou calcular duas grandezas intermediárias, o Q e o R. Essas grandezas intermediárias, Q e R, ambas dependem do número de Reynolds e dependem do número de Galileu. Aqui vai aparecer o coeficiente de esfericidade do meio filtrante. Então, fixo V, calculo Reynolds, calculo Galileu, calculo Q, calculo R, e aí Akjaray mostrou, esse pesquisador turco, ele mostrou que a raiz real daquela equação pode ser calculada por meio desta expressão, e ela é função de R e a função de Q. Então é muito simples. Agora eu posso colocar isso numa planilha e posso calcular. É muito fácil de fazer. Ou seja, qual que é a técnica e a origem para que nós possamos determinar a expansão do meio filtrante quando submetido a um certo valor de velocidade ascensional? Qual é a base? É nós equacionarmos as duas equações de perda de carga em meios filtrantes. Um para a condição de meio filtrante expandido e a outra admitindo que eu tenha um fluido escoando por um meio granular, a forma de Ergon. Eu vou equacionar. E aí eu vou ter duas variáveis de interesse. A velocidade ascensional, que vai me permitir, eu fixo, me permito calcular o epsilon, que é a porosidade do meio filtrante. Ora, se eu calculei o epsilon, então o epsilon está aqui, agora eu consigo calcular quem? Eu calculo a altura do meio filtrante expandido. Lembra que eu mostrei para vocês a origem dessa expressão? Então o que é o L? É o L0, a altura do meio filtrante fixo, que vai multiplicar 1 menos epsilon 0 dividido por 1 menos epsilon, que agora isso aqui é calculado. Portanto, agora nós já temos uma técnica, uma metodologia para nós calcularmos a expansão de meios filtrantes em função de diferentes valores de velocidade ascensional de água de lavagem. Agora vamos discutir alguns pontos importantes quando nós empregamos esta metodologia. Primeiro ponto importante, a gente já sabe que os nossos meios filtrantes não são uniformes. Consequentemente, a granulometria varia com a altura. Como a granulometria varia com a altura, mais uma vez, qual que é a questão? Que diâmetro que eu escolho? Veja que nessa expressão, deixa eu voltar um pouquinho, aparece aqui o diâmetro. Mas que diâmetro que eu emprego? Veja que esse diâmetro, ele influencia o número de Galileu, ele influencia o número de Reynolds, que por sua vez vão influenciar a grandeza Q, a grandeza R, e que vão possibilitar calcular o valor da porosidade do meio filtrante expandido.
Mas que diâmetro que eu uso? Então, aqui, o primeiro problema que nós temos, ou a primeira correção que nós precisamos fazer, como a granulometria varia com a altura, eu não posso utilizar um diâmetro qualquer. Então, normalmente, o que, que nós fazemos? Como o diâmetro varia ao longo da altura, é evidente que a expansão do meio filtrante vai variar com a sua granulometria. Então, qual que é a técnica que nós vamos empregar? E nós vamos mostrar isso em vídeos posteriores. Eu vou dividir o meio filtrante em segmentos, vou definir para cada subsegmento um certo diâmetro e vou calcular a porosidade para este subsegmento em particular. E aí eu vou fazer uma soma de alturas do meio filtrante segmentado. E a soma dessas alturas vai ser a altura total do meio filtrante quando submetido a um determinado valor de velocidade ascensional de água de lavagem. Ou seja, eu vou ter que dividir o meio filtrante em segmentos, em subsegmentos, e calcular para cada um deles a sua expansão. Mas para isso, o que, que eu tenho como grandeza constante? A minha grandeza constante é a velocidade ascensional. O que, que vai variar? A porosidade. Ou seja, embora o meio filtrante tenha características granulométricas distintas, o que ele vai ter como grandeza constante é a velocidade ascensional. E aí a porosidade vai variar. E aí eu vou fazer esse cálculo. Então, eu tenho que admitir que, como o meio filtrante varia com a altura, eu vou ter que dividir o meu meio filtrante em segmentos. E aí eu vou ter que calcular a porosidade individualmente. E aí, com a porosidade individual de cada subsegmento, eu calculo a altura expandida. E aí, posteriormente, eu faço uma somatória dessas alturas e calculo a altura final total do meio filtrante quando submetido a um certo valor de velocidade ascensional de água de lavagem. Essa é a técnica. Essa é a técnica. Nós temos a origem da expressão que nos permite fazer isso. Agora a gente vai precisar empregar essa técnica, utilizar essa técnica para calcular a expansão em diferentes meios filtrantes. Então, visto a teoria, o que, que nós vamos ver? Quais são os nossos próximos passos? Eu vou apresentar o cálculo da expansão de meios filtrantes. Vou calcular, na verdade, eu vou apresentar o cálculo da expansão de meios filtrantes, mas para dois diferentes tipos de meios filtrantes. Eu vou apresentar um cálculo para um meio filtrante camada simples e vou apresentar o mesmo cálculo para um meio filtrante do tipo dupla camada areia-antracite. Agora nós vamos utilizar todos esses conceitos e nós vamos fazer um cálculo da expansão de meios filtrantes em função da velocidade ascensional de água de lavagem para dois meios filtrantes distintos. E aí vai ficar muito clara como que nós podemos utilizar essa técnica para o nosso objetivo, que é o cálculo da expansão de meios filtrantes. Tá bom? Então, aqui eu estou colocando para vocês a referência que eu comentei com vocês, que é um pesquisador turco, Akjaray. Ele, na verdade, a proposta dele de equacionar, de calcular a porosidade do meio filtrante em função da velocidade ascensional da água de lavagem, vem de você igualar a perda de carga para meio filtrante expandido para a perda de carga de um meio filtrante submetido a uma certa velocidade de escoamento. Ele publicou isso nesse artigo, né? Esta é a referência. Se vocês quiserem depois observarem com mais detalhes, lerem com mais detalhes, eu vou deixar aqui, essa é a referência, e talvez essa expressão que eu apresentei para vocês seja a expressão técnica mais adequada, a formulação técnica e teórica mais adequada para nós calcularmos a expansão de meios filtrantes. Existem inúmeras expressões empíricas propostas na literatura que nos permitem calcular a expansão de meios filtrantes. Veja que esta possui uma base teórica mais sólida. Ele é um método determinístico, porque ele iguala a perda de carga em meios filtrantes, duas perdas de carga, e aí me relaciona uma velocidade ascensional com a porosidade. Então, recomendo fortemente o uso dessa expressão. Se alguém tiver maiores dúvidas, quiser fazer uma consulta específica ao artigo que gerou esta metodologia, está aqui a referência. Vocês podem tentar buscar na internet, buscar em alguma biblioteca, e aí estudarem com mais cuidado, tá bom? Bom, para aqueles que não sabem, eu tenho um livro publicado recentemente, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Esse livro nós falamos sobre dimensionamento, operação e projetos unitários que compõem as diferentes partes de uma estação de tratamento de água. Nós temos nesse livro inúmeros exemplos de dimensionamento, de cálculo. Esse livro pode ser
adquirido diretamente no site da editora. A editora é o Grupo GAME, na verdade era a Elsevier, foi adquirida pelo Grupo GAME. Então vocês podem adquirir esse livro caso vocês o desejem diretamente no site do Grupo GAME ou diretamente na Amazon. E nesse livro, basicamente, nós falamos sobre projeto de estações de tratamento de água. Mais recentemente, eu publiquei um segundo livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. É um livro de fundamentos. Esse livro, diferentemente do primeiro, ele está em PDF, ele é gratuito, ele pode ser baixado diretamente no meu site particular, o www.sidneyseckler.com/livro. O livro é gratuito, pode ser baixado lá e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Nesse livro nós falamos sobre reatores, reatores ideais, reatores não ideais, falamos sobre cinética química, fundamentos de química aquática, falamos sobre precipitação química, adsorção, arraste com ar. É um livro de fundamentos. Ele não tem por base ser um livro específico de projeto, mas é um livro de fundamentos que nos auxilia muito quando nós estudamos projetos de estações de tratamento de águas residuárias, de efluentes industriais. Esse livro é gratuito, pode ser baixado diretamente no site e vocês podem dar continuidade aos estudos de vocês. Bem, então, por hora é isso. Então, agradeço a atenção de vocês de ter assistido até o final e, posteriormente, eu apresento para vocês os cálculos relativos desta metodologia aplicado a dois filtros com características distintas. Então, depois eu apresento os dois vídeos posteriormente. Então, por hora, encerramos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.